Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação. A gente está aqui na varanda do casal com a Rose Panetta, que é design de interiores. E eu queria... Rose, tudo bem? Obrigada por você ter nos recebido. Obrigada a vocês. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Essa varanda, ela existia metade, não é isso? Exatamente. Não existia esse deck de madeira e nem essa rampa que dá acesso ao jardim, que também, né, faz parte aqui do nosso cenário total, do nosso ambiente total. O que a gente espera, só um minutinho te interrompendo, porque essa estrutura agora, onde a gente está, é a casa que já existia. Essa casa aqui, toda essa parte de alvenaria é a casa que já era existente. Então te chamaram para fazer exatamente a varanda do casal que não existia. Não existia, né? Porque senão seria só esse terracinho aqui. Né? E daí o que você usou? Você usou um deck. A gente estendeu então a varanda, né? Para criar realmente uma varanda, usamos esse deck de madeira IP, né? E uma foi uma felicidade até, porque a gente queria aproximar o nosso espectador mais da natureza, porque a gente tinha esse pinheiro que é super antigo e super lindo, então a gente queria trazer a natureza mais próxima do espectador e o espectador mais próximo da natureza. Então deu certo aqui com a primeira insight assim, que a gente teve. Ficou exatamente a natureza aqui dentro. Isso. Né? Então, tá fresquinho, porque tá um dia quente, aqui tá fresco, tá gostoso. Aqui tá sempre batendo essa brisa. Ela até tava preocupada, porque tava assim, ela falou, eu já limpei, mas assim... E é isso que é legal, né? Porque você conseguiu o que você queria. Então. Faz parte toda essa... Não é sujeira. Esse tapete de folhas, porque no fim a gente não tem um tapete aqui, lógico, assim, né? Porque não casou aqui com o nosso projeto. Mas no fim a natureza nos proporcionou esse tapete de folhas. Não, e quando tá no tempo é complicado, porque é o sol, é a chuva, é assim, desbota, molha. É verdade. Então assim, pelo menos não tem problema. Não tem problema. Eu falo que faz parte do cenário. E você usou madeira de demolição. Bom, tem uma mesa linda aqui atrás de mim que eu não vou virar. Ela é um tronco com pé de ferro, é isso? Isso. É assim, a gente não tinha possibilidade aqui de colocar cortinas, almofadas. Almofadas a gente até pensou em colocar, mas depois, por isso, por aquilo, acabamos optando em não colocar. Então, não dava para colocar um tapete mesmo, porque não tinha a ver aqui com o ambiente externo. Porque as almofadas hoje tem aquelas aquablock. A gente até, num primeiro momento, a gente até colocou, depois ficou muito pesado, a gente acabou tirando. Então, como é que a gente resolveu trazer calor para o nosso ambiente? Através da carga emocional dessas peças, dos adereços, do nosso mobiliário que está compondo aqui o cenário. Essa mesa e a maioria dos adereços, carrinho de chá, serviço de prata, eles vieram todos de um antiquário, né? E aí a gente criou uma historinha aqui, como se cada peça dessa fosse de um do nosso casal. Isso eu trouxe da casa da minha avó, isso eu trouxe... Uma casa com história. Uma casa com história, com carga emocional. E aí a gente trouxe esse calor, né, que faltou, vamos dizer assim, numa cortina, num tapete peludo, num sofá mais, né? A gente trouxe esse aconchego desta forma. Mas você já tá um super aconchego, porque o pinheiro, não sei o que, já é. E toda se você escutar... A natureza. Nossa, aqui é muito gostoso, sabe? E essa era a proposta de, num final de semana, vir pra cá, tomar um café, ouvindo isso...
A gente, claro, quando a gente... Mas a gente- design é assim, foi a fantasia toda uma Fantasia, história. né? Mas faz acontecer, Faz torna em acontecer. realidade. Exatamente. E o clima tá uma delícia. Isso aqui tá realmente super fresquinho, tá muito gostoso. A mesa de antiquário, você disse, né? Então as Isso. peças são de antiquário. Isso. Mas eu gostei muito dessa pegada, assim, do rústico com a prata, Assim, que é a mistura de estilos, É. que o ambiente não fica cansativo, né? exatamente. E a gente acabou arrematando, né? Porque, claro que não dá pra você trazer tudo do antiquário. Assim como não dá pra você fazer um projeto inteiro com peças antigas de antiquário, porque senão também pesa. Pesa, não- Essa e tudo, misturinha Pesa visualmente e Isso. no orçamento. e no orçamento. Então a gente acabou arrematando com alguns móveis de demolição de um outro parceiro nosso aqui da cidade mesmo. Que daí são coisas atuais. São mais atuais, É. tem uma pegada um pouco mais atual. Mas eu, particularmente, nos meus projetos, eu gosto sempre de inserir uma coisinha que o pessoal fala velho, que eu falo que é lindo. Que é vintage, não é velho. Por exemplo, quando você chegou que você falou dos garrafões, né? Eu sempre dou um jeitinho, a não ser que isso não esteja realmente No contexto do cliente. do cliente. Porque no nosso sempre tá, né? No meu sempre eu dou um jeitinho de colocar. Ai, veja, eu entro na casa da pessoa, eu já falo assim, olha, claro, se é uma casa que eu vou decorar, fazer o design de interiores. Agora, se é uma casa nova, aí eu falo, vamos lá ver o que você tem na velha, né? Exatamente. Aí sempre tem uma peça bacana, sempre tem uma coisa que... Antiga, uma coisa de família. antiga. E é o que eu sempre, a gente bato muito nessa tecla, que não tem que julgar as coisas Não, fora. gente, Construir não uma tem. casa, começa do zero, tudo Não. muito moderno. É tão legal essa mistura de estilos, de estilos, história. de história, de você contar, isso aqui foi da minha bisa. Olha que negócio bacana. Mas né? eu vejo isso até pelos meus filhos, que eles sabem mostrar às vezes pros amiguinhos. Isso aqui era da minha bisavó, era da mãe do meu pai. Sabe assim? Isso é legal. É legal. Os garrafões você garimpou, porque a gente fez um programa esses dias lá em casa e que eu mostrei que eu realmente peguei umas garrafas que estavam ali de uma festa junina, tirei tudo e elas estão inseridas na minha decoração. Ah, que legal. E essas você conseguiu? Então, esse antiquário de Itu... Ai. Bom, o dia que eu cheguei lá, é que assim, é um antiquário, mas é um antiquário... Você chega, ele tem um espaço enorme e... Bom, eu só faltei querer morar lá. Eu cheguei e fiquei tão assim, porque ele tem... Desde coisas muito estranhas, vamos dizer assim, é uma mistureba, assim. Aí É uma casinha que você entra e depois tem umas coisas de quarto lá pra trás? Não, é um Lá tá- é um terreno gigantesco. Eu não só posso que meio que me perco. não, é organizadérrimo. Assim. Eu me perco de tanto que eu gosto. E aí a gente começou a, né? A garimpar. Vamos levar isso aqui é legal, isso aqui é bacana. E tava lá os garrafões e eu fui pegando os garrafões e falei, vamos ver se dá pra gente colocar isso em algum lugar. E no fim ficou bem legal. Não, ficou, você misturou. E a gente até mostrou lá em casa quando batia o sol, a cor que tem essa ficava, cor da não é? luz, Você olhar, é verdade. é uma delícia. E aqui a gente tentou colocar uns toques de cor, assim, através Dos painéis. desses painéis que a gente recobriu algumas janelas. Ah. E sempre a gente tenta pôr as flores frescas, Que faz toda a que diferença. faz uma diferença e dá um colorido, um toque de alegria, de cor, né? De vida. De vida, né? Eu acho mesmo. E o carrinho, que é um carrinho de chá antigo, mas pode colocar num cantinho, que eu bato nessa tecla também. Fazer um bar super transado no canto da sala. Exatamente, até numa casa super moderna. Super moderna. ele cabe Faz toda lá. a diferença. Faz toda a diferença. Muito mais legal do que um bar já pronto, montado. É verdade. Não é? É verdade. Rose, muito obrigada. Foi uma delícia o papo. O lugar tá uma delícia, super agradável. Um intervalinho, já voltamos mais com Casa Luxo na Casa Decor, em Dayatuba. A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Conheça uma construtora diferente, com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis. Construtora Planeta, soluções imobiliárias modernas e inovadoras. A Construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão.
A relação com os clientes é invariavelmente amistosa, pois reconhecem na empresa a transparência das informações verdadeiras e a humildade de quem busca melhorar a cada dia. Em quase 2 décadas, nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão, sempre dentro do prazo. Se é da Construtora Planeta, você já sabe, é perfeito. Volta a Casa Luxo, num ambiente assim, ele é pequeno, mas ela conseguiu trabalhar com todos os acabamentos mais bacanas. Nós vamos conversar com a Jéssica, tudo bem? Tudo bem. Aqui é uma sala de descanso. Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque deve ser mais difícil, muito petitico, mas você conseguiu explorar todos os elementos. Sim. Na verdade, nós pegamos o ambiente, ele tinha somente as paredes e a janela, né? E nós quisemos trabalhar a história que nos foi passada de um casal que era de São Paulo, né, e gostava muito de polo, e a esposa gostava de moda e de natureza. Então, a minha ideia foi trazer o campo para dentro desse ambiente. E como eles são paulistas, vida agitada, eu quis trazer a tranquilidade das cascatas e nascentes do campo, uma cortina natural, um sofá de massagem, uma poltrona de balanço de leitura. Então foi assim, trazer realmente o campo para dentro da casa, realmente e fazer algo bem aconchegante. Relax. Isso. Mas daí você usou o tijolinho à vista, não existia, você fez um investimento. Isso, nós rasgamos a parede, fizemos o tijolinho à vista, colocamos os eucaliptos. Na verdade, foi aquilo que eu estava falando para você em relação a trabalhar com materiais sustentáveis, né? Fazer uma decoração com poucos, para que não se gaste tanto dinheiro. E é o que a gente sempre fala no programa, que dá pra fazer uma coisa super legal com criatividade e bom gosto. Isso. Então, o tijolinho à vista, que já era da construção antiga, nós colocamos o eucalipto, que é material de reflorestamento. Ah, então volta. Aqui vocês rasgaram e esse já é... Ah, eu adoro. Já era da construção antiga. E hoje em dia tem muita gente fazendo apartamentos super modernos e buscando essa... buscando a característica de como era a construção antiga. Então, o tijolinho à vista, eucalipto, chapisco, que é um material bem em conta, que dá para fazer, ou seja, o piso dá para você passar uma cera e manter aquele piso mesmo, só trabalhar com alguns tapetes, alguns detalhes, almofadas, cores, plantas, isso dá muita vida para o ambiente. Traz a natureza, dá vida, dá colorido. Isso. E me conta um pouquinho, ela tem uma história bem diversificada. Já teve Japão aí no meio da história? Sim, conta pra gente. Sim, eu morei 5 anos no Japão, aí depois eu morei 10 anos em Ubatuba, né? Então tenho alguma experiência com obras e arquiteturas no litoral. E aí eu fiz... Que é diferente, né? Sim, Pode completamente maresia, diferente. Acabamento, Isso. enferruja, quebra, tudo... É bom porque daí eu conheci um pouquinho de cada canto, com seus né? clientes. Isso, agora eu estou assim mais no interior, né? Trabalhando mais com campo, que é mais a característica que eu gosto, que é rústico, né? Com eucalipto, com pilares diferentes, com construções mais abertas, mais amplas, trazer o exterior para o interior. Então, E uma decoração mais sustentável, e é tão legal, né? Isso, até misturar, porque aqui tá uma pegada mais rústica, mas até misturar o rústico com o super moderno, sim, que dá assim um negócio de vigas aparentes, daí aquele cimento, concreto, dá uma coisa super bacana. Como nós fizemos aqui, nós temos o tijolinho à vista, mas nós equilibramos com o papel de parede, que é um pouco mais clássico, com as orquídeas, que são plantas clássicas. O polo é um esporte clássico, porém nós fizemos algumas entrevistas no Helvécia com alguns jogadores e eles mesmo da alta sociedade preferem algo mais rústico, né? Então, assim, foi tudo baseado no gosto das pessoas que querem realmente Você fez toda mais uma pesquisa tranquilidade para compor o ambiente. Sim, com certeza. E o papel de parede é uma coisa legal, porque é uma intervenção que às vezes até a gente consegue fazer sozinho. Sim, né? É que eu falo que eu adoro, faço,
Mas eu tenho as ideias, mas eu não sou boa de mão na massa. Mas a pessoa consegue, né? Sim. Fazer. Aí, sem muita intervenção. Nós conseguimos equilibrar o contemporâneo junto com o rústico, né? Para não ficar tão rústico, nós conseguimos Isso é legal. Acho que equilibrar. mesmo qualquer estilo que você escolha, você misturar um pouco, mesmo que seja um retrô, mas não ficar exatamente só retrô, dá uma misturada, porque senão parece que você está entrando ou numa casa totalmente rústica, de campo, ou numa coisa super antiga, num antiquário. Você tem que saber dosar, e você soube dosar aqui. E foi nos passado o perfil do cliente, então todo mundo trabalhou baseado nisso, né? Então você teve alguma pegada do negócio? Porque o tema da casa decor é cores e sabores? Sim, cores e sabores. No nosso caso, as nossas cores é o verde Tiffany, o azul Tiffany e as orquídeas, você né? E o verde também. Sim. Nós temos o cheiro dos eucaliptos, né? Que quando a pessoa entra, ela já sente o cheiro e já se sente mais relaxada possível, senta, ouve o barulhinho das águas e aí ela tá nesse clima aconchegante. Aconchegante que dá vontade de nem sair daqui. É isso. Me fala uma coisa, depois o tapete, você procurou esse tapete para dar um aconchego? Sim, o tapete na verdade ele foi em homenagem à criança, né? Porque eu trouxe o sofá de massagem para eles relaxarem, a poltrona de leitura e tinha um bebê no meio da história. Então, existe um bebê nessa? Sim. Então, esse bebê precisava de um aconchego, brincar no chão, né, com os brinquedinhos dele. E ele é super aconchegante, ele é super macio. É de fácil limpeza? É um tapete 3D, sim, como os outros. Então, assim, tudo casa uma coisa com a outra, uma coisa puxa a outra. Então... Não é uma casa, você não levou para aquele lado que a casa é do casal. Você pensou que o casal tem um filho? Sim, com certeza. Eu pensei na família. Na família. E eu achei super interessante o negócio pra gente, da cortina verde, que na verdade você até falou que procurou planta que fosse ela mesma, mas que fosse maior. Sim. E que ela vai dar o verde com verde, né? Sim. Porque tem uma bananeira lá fora. Sim. Na verdade, quando você olha assim de perfil nesse ponto de vista, é como se você estivesse vendo a continuidade do campo. Tá integrado. Né? Isso. E a cortina verde, ela foi assim para retirar tudo que é tradicional, normal numa casa, uma cortina de tecido, uma parede bonita, pintada e tal. Não, foi realmente para fazer uma coisa totalmente diferente, foi para fugir do moderno, foi para fazer realmente uma proposta completamente diferente de toda a casa. Não, exatamente. E é aquilo que eu volto a falar. Basta ter criatividade, bom gosto, que você consegue fazer uma decoração perfeita usando o que a gente tem, sim, de mais barato, às vezes. Sim, com certeza. E aqui, se você olhar ao redor todo, é tudo sustentável. Jéssica, muito obrigada por ter nos recebido. Foi um prazer. Sucesso. Igualmente. E nós vamos por um intervalo e voltamos mais com Casa Luxo para vocês. A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! De volta a Casa Luxo. Agora a gente está num ambiente com a Rosemeire Trevisan e ela fez a choperia.
Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Rose. Então, a gente trabalhou a choperia pensando no espaço gourmet, né, da sua casa, que hoje a gente quer trazer esse ambiente aconchegante e moderno, com a linha moderna. Então, usei tons de cinza, revestimentos nos tons de cinza também, né. O piso eu trabalhei com uma cimentícia, um piso bem bacana, em tons de bege, uma luz amarela para deixar aconchegante, né. E procurei dar umas pintadas de vermelho, né? Porque esse tom terror é super chique, né? E ele é aconchegante. Ele acaba trazendo assim esse aconchego, né? As pessoas estão curtindo bastante esse espaço descontraído, porque uma choperia sempre é um petisco, um chopes. Então eles estão curtindo esse ambiente dessa forma aqui. Ô, Rose, e me conta uma coisa, o seu escritório é em Indaiatuba? Meu escritório é aqui em Indaiatuba, eu atuo há 25 anos como arquiteta, nessa parte residencial e corporativo, e também na parte de interiores também. Esse espaço já existia? Revestimento, o teto e tal. Eu queria que você contasse o que você... Você sabe o que ele era anteriormente aqui? Né? Então, aqui era um espaço gourmet da casa, né, uma chácara, né? É onde eles usavam para áreas de festa e tal. Aí a minha ideia, eu peguei o ambiente, só tinha o teto, o piso eu troquei, não tinha a parte de balcão, né? Então a gente acabou dando uma identidade. Eu acabei colocando esses painéis no teto que seriam de gesso com uma pintura imitando umas cortem para dar um aconchego. Também, tipo um biombo. E eu trabalhei esse biombo para fazer um anteparo aqui, deixar um canto aconchegante, como eu já comentei, né? Até para dividir ambientes. Dividir os ambientes e porque acabar. Porque para lá já é um banheiro público. Isso, seria, né? Um banheiro, então a gente quis dar uma quebrada, né? Trabalhei com esses nichos, né? Desses móveis também, para deixar um pouco. Como a casa tem uma temática do jogador de polo, que é o hobby dele, né? Então procurei colocar peças que identificasse o jogo de polo. Tá, eu adorei. E eu até assim, desde o começo, que eu nem sabia que a gente ia fazer a entrevista com você, uma coisa que me chamou muita atenção foram os porta-copos. Eu achei, você falou que foi ideia sua, que daí vocês a gente acabou indo no polo ali, né, que a gente tem aqui os jogadores, e eles tinham muitas dessas ferraduras, né? Eu falei, vou criar alguma coisa, né? E aí acabei fazendo porta-copo, eu fiz também uma ideia de uma bandeja. A alça da bandeja. A alça da bandeja, tudo colocando, o porta-taco também, acabei colocando, fazendo, e ficou bem interessante. E você usou tapete, que dá um aconchego, e esse tapete é maravilhoso, eu adorei. Esse tapete é um quilin, né? Ele é bem bonito também, com o tom do vermelho também, todo o apego que eu quis dar esse aconchego e quebrar o cinza, né, que é uma cor mais fria. Exatamente. Tudo. O balcão também, e você fez, ele é cinza, o que você usou? Então, o balcão eu usei um revestimento da Portobello Shop, e é onde eu trabalhei com os 3 tons de cinza, né, chama Chaise Moire, que é um revestimento hoje que te possibilita criar inúmeros desenhos, né? Então eu fiz uma combinação para. Mas ele como que ele é? Ele é único? Você vai? São peça por peça. Peça por peça, e você pode criar um desenho, né? Do jeito que você quer. Tem várias cores. E aqui eu trabalhei com os 3 tons de cinza para dar esse visual, essa descontração, né? E realmente ficou tudo meio conversando entre si, né? As cores são as mesmas. Isso. A Rose fez um ambiente ali fora, que é o deck da choperia. Então a gente vai ver um pouquinho lá fora, que tá muito aconchegante também. Ah, ok. Agora a gente veio aqui pra fora. Então o que aqui é o deck da choperia? Isso, é o deck da choperia. Eu fiz um apelo sustentável, então eu trabalhei com 3 produtos sustentáveis. Um seria o Pinus tratado, que seria essa parte do lado de cá. E trabalhei com os móveis de tora e demolição, né, de casas. E também tem uma parte que é em cruzetas,
que acabei fazendo também outra parte junto com o drenante. E o pergolado também a gente acabou utilizando o pinus tratado, que hoje a gente está usando essa madeira para não poder tirar madeiras nobres da natureza, né? Não perde, né? E não perde, exatamente. Ô, Rose, me fala uma coisa. Isso aqui não existia, isso era um gramado, você fez. Isso, era um gramado e aí eu fui nivelar na altura da choperia, né? Para poder as pessoas curtirem esse ambiente, que é super agradável, né? Que está sendo bastante curtido aqui, porque e também uma vista muito... não era fechado. Fechamento, não Você... tinha um fechamento, aí usei esses fechamentos em alumínio para momento que tiver chovendo, frio, né, para deixar mais porque aconchego. na verdade a época, teoricamente, era para estar bem mais frio do que está, Isso, né? Exatamente. Eu pensando nisso, né, eu acabei colocando até... Toldo também. O toldo também, colocamos um toldo, né, de lona acrílica, que ficou bem interessante para dar uma quebrada, né, no sereno, na tarde, né, à noite. E também, como a gente julgava que ia estar frio, eu preparei uma tora com uma lareira ecológica, que a gente pegou uma tora bem da natureza, de reflorestamento. Aquilo não era pronto? Não, eu que criei, né, e pedi. Legal. Inclusive os móveis eu desenhei para a pessoa que fabrica fazer, né? Você não chegou, você desenhou tudo? Você não trouxe nada de Aí eu quis fazer, na parte onde tá as cruzetas, trabalhar com a tora, né, de reflorestamento. Então, os bancos são de toras, tudo assim bem rústico, bem por curtir o tema, né? E aqui usei também as madeiras de demolição, que são de casas antigas, né? E a gente acaba criando essas banquetas, o banco, né? Então fica bem interessante. Mas ficou interessante porque ao mesmo tempo que tem esse apelo super rústico, aqui também imitando o Ascor tem Isso, então fica um rústico misturado com um super moderno. Né? Exatamente. Aí eu acabei usando essas colunas revestidas com uma pintura que imita o Ascor tem. Então, também já pensando no ecológico, né? Então, são todos materiais ecologicamente corretos. Exatamente. E aqui ali é o piso de drenagem que vai para o outro ambiente. Isso, aí coloquei um piso de drenante até para dar um detalhe especial ali no ambiente, né? Você fez uma entradinha ali? Não. Isso, eu trabalhei com uma vegetação ali, um paisagismo moderno, né? Que hoje se utiliza muito, né? Então a entrada é com um paisagismo. E tem os dormentes de trem também. Foi uma delícia, super obrigado. Obrigado à Casa Decor Indaiatuba por nos receber. Nosso programa fica por aqui e a gente volta semana que vem com mais Casa Luxo para vocês. Você assistiu Programa Casa Luxo, um oferecimento. Alux Iluminação,